Como é que é atualmente a organização do sistema educacional na Finlândia? Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Talvez vocês notaram que eu não estou no mesmo cenário, porque é o seguinte, eu não estou mais no Brasil, eu não estou mais no meu apartamento, esse canal não vai ter cenário fixo, possa ser que próxima semana eu esteja gravando, sei lá, dentro de um iglu, dentro de uma caixa de vidro com a aurora boreal aparecendo, não sei. Sei que eu vou gravando onde dá, como pode, né? No momento estou gravando no meu quarto e vai ser assim, né? Espero que vocês estejam se acostumando com isso, mas dando sequência à nossa série de vídeos sobre a educação na Finlândia, hoje a gente vai entender um pouco como é a organização do sistema educacional atual. Lembrando que assim como nos vídeos anteriores, esse vídeo vai ter inúmeras referências para quem quiser saber mais, e inclusive adianto que algumas das coisas que eu vou discutir aqui hoje, elas vão ser desdobradas em vídeos no futuro. Então se inscrevam no canal, divulguem, fiquem por dentro, porque para além da questão da educação finlandesa, quando acabar essa série, a gente vai ter um especial de um ano do canal e a gente volta a falar um pouco da educação brasileira, porque tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que eu preciso discutir com vocês, que por diversas razões estão atrasadas, mas enquanto há vida, há tempo e há esperança. Bem, antes de começar a falar sobre o sistema de educação da Finlândia, é preciso falar que nos países nórdicos aqui da Europa, como Suécia, Noruega, e a própria Finlândia, existem políticas públicas que visam o bem-estar social. E quando a gente fala da Finlândia, ela se destaca nesse aspecto referente a políticas de bem-estar. E dentro da educação não seria diferente. Uma das possíveis respostas para o porquê a Finlândia é um sucesso educacional e referência no mundo é a concepção que norteia todas as políticas públicas educacionais, baseada no pensamento de que as pessoas são o bem mais importante da nação. E com base nesse pensamento, a educação finlandesa ela acredita que todos devem ter direito a uma educação de excelência que ajude a potencializar seus talentos individuais, suas habilidades individuais, levando em consideração, claro, a individualidade de cada pessoa. E esse pensamento ajudou a Finlândia a se estabelecer no patamar que se encontra atualmente. E como a gente viu nos vídeos anteriores aqui dessa série, a Finlândia ela sai de um dos países mais pobres da Europa para um dos países que é não só referência em educação, mas em outros campos também. Na prática, a educação pública aqui da Finlândia ela é financiada por meio dos impostos, e diga-se de passagem, são muitos impostos que são pagos aqui. Bem, atualmente o sistema finlandês é organizado da seguinte forma, como vocês podem ver na tela. Hoje eu vou falar um pouco de cada uma dessas etapas, lembrando que algumas delas eu vou dar uma atenção especial em um futuro próximo aqui do Delta Drag. A primeira etapa educacional que a gente vai ter aqui compreende ao que é chamado de Early Childhood Education and Care, que para que a gente entenda melhor, é como se fosse as creches no Brasil. Porque para quem acha que a creche é só um local que é só para deixar as crianças, está muito enganado, porque pelo menos algumas creches do Brasil que eu conheço e aqui na Finlândia, essa etapa ela é focada no cuidado, educação e ensino para apoiar no desenvolvimento e crescimento das crianças que são muito pequenas ainda. E aqui na Finlândia, essas instituições elas operam tanto no nível público como no nível privado. E sim, existe sim educação privada na Finlândia, é um número pequeno e grande parte dessas instituições elas operam não oferecendo educação em finlandês, mas em outro idioma, como por exemplo russo, sueco, alemão, dentre outros idiomas, porque cada vez mais esse país aqui está se tornando multicultural. Inúmeras empresas recebem pessoas de diversas partes do mundo, então acaba que sendo importante existir escolas que estejam dispostas a manter
viva essa questão multicultural aqui. Não que as escolas finlandesas elas não abordem esse aspecto, mas eu vou falar sobre isso no futuro. Indo para a próxima etapa, a gente vai ter o Pre-Primary School, que tem uma carga horária anual de 700 horas e com 4 horas por dia de atividades escolares. Não é uma etapa obrigatória, porém ela exerce um papel importantíssimo de preparo para as crianças que vão para a Basic Education, que aí sim é obrigatório. E mesmo não sendo uma etapa obrigatória, todos os municípios devem oferecer essa modalidade educacional. Saindo agora do Pre-Primary Education, aí sim, agora a gente vai falar de uma etapa da educação aqui que é obrigatória para todo mundo, que é a Basic Education. Que assim como eu falei no vídeo anterior que fala sobre a trajetória da educação na Finlândia, essa etapa ela consiste de 9 anos, em que as crianças elas entram quando elas têm cerca de 7 anos de idade, e é definitivamente uma das etapas que é significativa para que a gente tenha a fama que a gente tem na Finlândia ao redor do mundo. E assim como as etapas anteriores, essa etapa também ela é norteada pelo currículo nacional, que é como se fosse a base curricular comum da Finlândia, e a obrigação de todos os municípios garantir que todas as crianças elas possam frequentar os 9 anos de educação obrigatória. Só para, em termos de ilustração, esse Basic Education seria equivalente ao nosso ensino fundamental 1 e 2 no Brasil. Só que ao contrário do Brasil, ao chegar no 9º ano, você conclui os seus estudos básicos e você não é obrigado a fazer o ensino médio, como no nosso país é tido como obrigatório, inclusive, para você arranjar emprego, por exemplo. Aqui, ao você chegar no 9º ano, você conclui a sua educação básica. Sobre a educação, a Basic Education, é importante frisar que nos anos iniciais a educação é focada no desenvolvimento de habilidades individuais e fortalecimento de aptidões que os estudantes têm, o que significa dizer que é uma educação personalizada que leva em consideração a potencialidade de cada um dos estudantes, no caso das crianças, que são estudantes. E ao invés de a gente ter uma educação baseada em comparação e criação de rankings, aqui se foca muito no desenvolvimento individual, respeitando os limites de cada uma das crianças. Certo, terminei a minha Basic Education, e agora? O que é que eu posso fazer? Aqui na Finlândia existem 2 possibilidades. Você pode seguir os seus estudos de inúmeras formas ao longo da sua vida. Nesse caso, quando você conclui a Basic Education, você tem 2 opções. Você pode seguir para instituições vocacionais, o que chamam de Vocational Education. Meu Deus, que ventania. Que numa leitura breve seria equivalente a cursos técnicos voltados para o exercício de profissões específicas, ou você pode ir para o Upper Secondary Education, que seria equivalente, diria, ao ensino médio. E claro, você pode fazer os 2 ao mesmo tempo. Mas vamos por partes para entender um pouco o que seria esse Upper Secondary Education. Como eu coloquei para vocês, seria equivalente ao ensino médio que a gente tem no Brasil, com algumas inúmeras ressalvas. São estudos gerais, eles não vão preparar estudantes para o exercício de uma carreira específica, porém, vai ser uma forma de prepará-los para os exames de admissão das universidades que existem aqui na Finlândia. Esses estudos eles são personalizados, baseados nas escolhas do estudante, e eles duram entre 2 a 4 anos. E algumas escolas aqui que tem o Upper Secondary Education, elas vão ter currículos que vão dar ênfase a questões como música, artes e esportes. E em comum... Meu Deus, que ventania! E nessa etapa de ensino, os estudantes eles têm a opção de estudar a fundo alguns componentes curriculares que são oferecidos aqui na Finlândia. E as instituições vocacionais, o que é que elas fazem? Como eu coloquei anteriormente, elas preparam para o exercício específico de diferentes profissões. Por exemplo, pintor, cabeleireiro, garçom, tem diversas possibilidades de formação aqui.
E assim como o Upper Secondary tem duração média de 2 a 4 anos, em que, obviamente, é levado em consideração os aspectos individuais de cada estudante. Inclusive, nessa etapa de ensino, existe um plano individual de estudos que leva em consideração, inclusive, se o estudante já tem alguma experiência na área em que está fazendo a formação, para que essa experiência seja levada em conta por meio de avaliações específicas da verificação de competências que são desejadas para aquela formação que ele está fazendo, com base na sua experiência anterior. Daí chegou a etapa do ensino superior. Como é que se ingressa aqui no ensino superior? É direto? Todo mundo tem direito? Todo mundo tem direito, porém existem critérios. E basicamente cada universidade, seja ela de ciência aplicada ou universidade tradicional, que eu vou falar daqui a pouco um pouco da diferença entre elas, tem as suas formas personalizadas de ingresso. Possa ser um tipo de exame, um conjunto de provas, um conjunto de verificação de competências, mas não é como no Brasil, que é um Enem que todo mundo faz. Dependendo da instituição, dependendo da área, vai haver questões específicas que vão ser analisadas e avaliadas de cada candidato. Aí chegamos na educação superior, né? E aqui na Finlândia é bem interessante porque a gente vai ter dois tipos de universidades. Universidades de ciência aplicada, que é onde eu estou estudando, e as universidades tradicionais. E qual é a diferença entre essas duas universidades? Nas universidades tradicionais a gente vai ter todas as áreas das ciências e das artes, e há uma ênfase muito grande na pesquisa científica nessas universidades. E os cursos superiores eles têm duração média de 3 anos. E já nas universidades de ciências aplicadas, há uma busca por foco no exercício da profissão e no diálogo constante entre o que está sendo estudado com o exercício da profissão. E um aspecto interessante é que você, para ingressar, para concorrer às vagas ofertadas pelas universidades ou universidade de ciência aplicada, você deve ter concluído ou o ensino vocacional, educação vocacional, ou o Upper Secondary Education, o que significa dizer que não é que eles sejam equivalentes, mas eles são suficientes para você prosseguir em seus estudos de nível superior. E após a conclusão dos seus estudos de 3 ou 4 anos no ensino superior, os estudantes têm a oportunidade de continuar os estudos nas pós-graduações do mesmo modelo que a gente conhece no Brasil. E por final a gente vai ter o Adult Education, que não é a mesma coisa que a gente entende como educação de jovens e adultos no nosso Brasil, uma vez que a taxa de analfabetismo aqui ela é muito baixa, assim como a de evasão. Porém, o foco dessa modalidade é garantir o que se fala tanto aqui na Europa de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. E o objetivo dessa modalidade é garantir que todas as pessoas aqui da Finlândia tenham a oportunidade de continuar estudando ao longo da sua vida. E geralmente o que se oferece nessas instituições que oferecem esses Adult Educations cursos de idiomas, questões relacionadas a artesanato, tecnologia da informação e diferentes formas de expressões artísticas como a dança. E sim, existem centros de educação para adultos, sim, aqui na Finlândia, porém muitas universidades, inclusive no verão, oferecem turmas com cursos voltados para esse tipo de modalidade educacional. E numa perspectiva de aprendizado ao longo da vida, essa modalidade ela vai exercer um papel importantíssimo na manutenção da formação para o exercício de diversas profissões que existem aqui na Finlândia. Bem, gente, é isso. E não esquece de divulgar esse vídeo, de se inscrever, de curtir, de comentar, deixar sua pergunta, deixar sua sugestão, porque essa série está chegando ao final. E no próximo episódio eu vou colocar o meu ponto de vista, enquanto pessoa que já veio para cá outras vezes estudar, em relação à educação na Finlândia, porque existem coisas que precisam ser faladas e eu estou quase explodindo para falar essas coisas para vocês. Mas a gente se encontra na próxima semana aqui no Delta Drag.